O que aconteceria se a lenda do rei Arthur não fosse apenas um mito? Em 2025, arqueólogos fizeram uma descoberta perturbadora em uma caverna antiga na Grã-Bretanha. Um esqueleto humano selado há mais de 1500 anos, escondido sob a chamada Caverna de Arthur. O corpo não segue nenhuma tradição funerária conhecida, apresenta ferimentos de guerra impossíveis de sobreviver e, o mais assustador, o DNA não corresponde a nenhuma população britânica da época. Essa descoberta reacendeu mistérios sobre a era arturiana, reis adormecidos, guerreiros lendários, segredos ocultos sob a terra e a possibilidade de que a história tenha escondido algo muito maior do que imaginamos. Estaríamos diante da origem real da lenda de Arthur ou de algo que nunca deveria ter sido encontrado? Prepare-se para mergulhar em um dos maiores mistérios arqueológicos da história, onde ciência, mitologia e segredos enterrados se encontram. O esqueleto sob a caverna. Por anos, arqueólogos examinaram a caverna de Arthur sem prestar muita atenção à sua passagem inferior. As câmaras superiores forneciam material suficiente para pesquisas e as áreas mais profundas eram consideradas muito difíceis de alcançar. Em 2025, uma equipe conjunta da Universidade de Bristol e uma unidade de arqueologia do patrimônio retornaram ao local após novos dados de varredura do solo revelarem uma série de vazios inexplicáveis sob o chão da caverna. A equipe chegou esperando investigar anomalias geológicas. A missão deles era entender a formação física da caverna e determinar se partes dela corriam risco de desabamento. A passagem inferior era muito mais estreita que a câmara principal. Os pesquisadores precisavam se mover devagar, às vezes rastejando, carregando equipamentos mínimos. A poeira pairava no ar e a temperatura caía abruptamente quanto mais fundo avançavam. Até tarefas simples levavam tempo. A equipe passou horas limpando terra solta e estabilizando as paredes antes de se sentirem seguros o suficiente para estudar o piso mais profundo. Enquanto trabalhavam, o solo começou a mudar de textura. Ele mudou de sedimento solto para uma camada compactada que parecia incomumente firme. Isso chamou a atenção da arqueóloga principal, que observou em seu relatório de campo que o padrão não correspondia aos depósitos naturais de cavernas. A equipe continuou removendo o solo em seções controladas. O progresso foi lento porque a camada compacta demorava para se desfazer. Quando finalmente expuseram toda a superfície, viram que a camada dura cobria apenas uma parte da câmara. Uma pedra plana repousava diretamente sobre ela. Sua posição não correspondia à forma como a rocha normalmente cai dentro de cavernas. Então, a equipe registrou que ela poderia ter sido posicionada deliberadamente, embora isso ainda não tenha sido confirmado. Eles começaram a afrouxar as bordas da pedra. Ao aplicar impressão, ouviram um estalo vindo de baixo. Uma pequena liberação de ar viciado entrou pela abertura que se formou. A poeira subiu ao ar e dificultou a visão por um momento. Quando a pedra se moveu o suficiente para criar uma pequena abertura, a equipe pôde ver que havia uma cavidade atrás dela. Eles direcionaram uma lanterna para a abertura para ver o que havia dentro. A luz pousou em parte do osso da coxa humana. Depois de ajustarem o ângulo e aumentaram a luz, puderam ver o resto do esqueleto. O corpo havia sido colocado em uma posição apertada dentro da cavidade. A cabeça estava voltada para a parede de forma controlada e intencional. Alguns membros da equipe afirmaram posteriormente que a postura não correspondia a um colapso natural ou a um enterro acidental, o que levantou imediatamente dúvidas sobre quem colocou o corpo ali e por qual motivo. Testes no solo ao redor mostraram que as camadas acima da cavidade não haviam sido perturbadas há mais de 1000 anos. Os ossos apresentavam sinais de idade, mas permaneceram intactos, porque o espaço selado limitava a exposição à umidade e ao movimento. Uma pedra moldada foi encontrada próxima ao crânio. Um dos lados mostrava marcas de queimadura. Especialistas observaram que as marcas podem indicar algum tipo de atividade deliberada, embora isso seja apenas especulação neste momento. As descobertas levantaram questões que o enterro sozinho não poderia responder. Para avançar, a equipe recorreu à longa história da caverna e às evidências deixadas por visitantes anteriores. A caverna que lembra cada geração. Quando a equipe revisou registros antigos de escavações e os cruzou com novas descobertas, percebeu que a caverna de Arthur foi usada por diferentes grupos por mais de 12.000 anos. Cada camada de solo continha sinais da presença humana. As primeiras camadas continham lascas simples de pedra e ossos de animais que sugeriam visitas curtas para abrigo ou fabricação de ferramentas. Camadas posteriores mostraram um comportamento mais estruturado. As pessoas retornavam repetidamente à caverna
caverna, deixando sinais de que não apenas sobreviviam ali, mas também realizavam atividades que tinham significado além da vida cotidiana. Muitos dos objetos descobertos ao longo dos anos apontavam para essa mudança. Contas de concha da Idade da Pedra foram encontradas em grupos em vez de espalhadas, o que sugere que grupos podem ter se reunido dentro da caverna em momentos específicos, possivelmente relacionados a eventos sazonais ou formas iniciais de cerimônia. Pedaços de osso moldados foram descobertos em áreas onde a comida não era preparada, o que indicava que provavelmente eram itens simbólicos e não ferramentas. As paredes da caverna carregavam mais evidências. Ferramentas de imagem revelaram marcas que não eram visíveis a olho nu. As marcas incluíam linhas repetidas, círculos e formas humanas simples, que apareciam em diferentes camadas de sedimento. Essa repetição sugeria que as comunidades, ao longo de muitas gerações, retornavam às mesmas partes do muro para adicionar suas próprias marcas. Especialistas acreditam que essas marcas podem ter funcionado como registros ou símbolos usados para conectar grupos a uma tradição anterior, embora o significado exato permaneça incerto. O que ficou claro foi que a caverna tinha um papel que ia além do abrigo. A acústica da câmara principal também influenciava a forma como as pessoas usavam o espaço. Os sons se estendiam mais longe e mudavam de tom por causa do formato das paredes. Arqueólogos notaram que isso pode ter influenciado onde as pessoas ficavam durante as reuniões e como organizavam os participantes. Incêndios encontrados no interior da câmara apoiavam essa ideia. As fogueiras foram colocadas em posições consistentes, que se repetiram ao longo de diferentes períodos. Eles estavam muito fundo na caverna para fornecer calor para o dia a dia. Também não tinham os restos de comida normalmente encontrados ao redor de fogueiras de cozinha. Isso sugeria a iluminação controlada, usada para eventos repetidos, em vez de atividades domésticas. O layout da caverna reforçava essa interpretação. Várias câmaras ramificadas alinhavam-se com caminhos naturais acima do solo, o que indicava que os visitantes provavelmente seguiam rotas estabelecidas para alcançar o interior. Cada era deixava entalhas, oferendas ou fragmentos de ferramentas, criando um padrão contínuo de retorno intencional. Esse longo padrão de atividade fez com que a caverna mantivesse uma forte reputação, mesmo antes da Idade Média. Pessoas em séculos posteriores herdaram histórias sobre o local, e essas histórias começaram a formar a base inicial para mitos ligados a reis adormecidos e guerreiros escondidos, onde mito e paisagem criaram a sombra arturiana. Muito antes dos arqueólogos entrarem na passagem inferior, a terra ao redor da caverna de Arthur já havia moldado a imaginação das vilas próximas. Relatos orais antigos reunidos na região vizinha descrevem um rei guerreiro que foi forçado a se esconder após uma batalha final e sem esperança. Segundo essas histórias, o rei não caiu em campo aberto. Em vez disso, ele desceu a uma caverna para escapar dos inimigos e nunca mais foi visto. Alguns moradores acreditavam que ele permaneceu vivo sob as colinas. Outros acreditavam que ele entrou em um lugar que pessoas comuns não podiam alcançar. No período medieval, as histórias mais antigas se transformaram em contos populares mais estruturados. Relatos escritos daquela época descrevem uma câmara secreta dentro de uma caverna onde dizem que um rei ferido descansa. O rei é acompanhado por figuras que permanecem imóveis e silenciosas. Algumas versões afirmam que essas figuras não respiram como pessoas comuns. Outras versões afirmam que estão esperando um sinal para agir. Estudiosos que revisaram esses textos concluíram que eles foram moldados por crenças locais e tradições narrativas, embora as ideias provavelmente tenham vindo de contos mais antigos já conhecidos na região. No século XIX, pesquisadores coletaram canções de comunidades rurais próximas à crista acima da caverna. Várias dessas canções faziam referência a uma figura chamada Rei sob a Crista. Muitos cantores acreditavam que essa figura representava Arthur, que aguardava para retornar em um período de conflitos nacionais. Nem todos concordavam com essa ideia, mas ela parecia frequente o suficiente para que os pesquisadores a considerassem uma crença local consistente. Viajantes que passaram pela área durante o mesmo período relataram luzes e ecos incomuns próximos à caverna. Alguns descreviam ruídos que pareciam com trompas. Esses relatos não podem ser confirmados, mas influenciaram a forma como as pessoas viam a
a caverna e acrescentaram as histórias já ligadas a ela. O que torna a mitologia incomum é o quão fortemente ela está ligada a essa caverna específica. Muitas regiões têm lendas sobre reis adormecidos, mas apenas algumas associam essas lendas a um único local físico. Alguns pesquisadores acreditam que isso sugere uma memória cultural enraizada em um evento que as pessoas tentaram preservar por meio da história. A descoberta de um esqueleto dentro da caverna mudou o tom dessas velhas histórias. O que antes soava como fantasia começou a parecer uma memória alterada de um enterro real. Então a atenção se desloca das histórias contadas acima do solo para as evidências silenciosas enterradas sob o solo, começando pelos detalhes distintos desse túmulo incomum. Um enterro que rejeitou todas as tradições conhecidas. Quando os investigadores examinaram o esqueleto em detalhes, um fato ficou claro muito rapidamente. A postura não correspondia a nenhum costume funerário conhecido da região. O corpo estava fortemente flexionado, com os joelhos próximos ao peito e a cabeça posicionada em direção à parede. Essa disposição não é vista em túmulos da região. Não corresponde aos sepultamentos cristãos medievais. Também não se assemelha a práticas da Idade do Bronze, que usavam posições esticadas ou semiflexionadas. A postura permanecia isolada, sem qualquer ligação com os sistemas funerários que os arqueólogos normalmente esperariam de qualquer um desses períodos. Essa diferença gerou confusão imediata entre a equipe, porque não havia um padrão familiar em que confiar. Embora não houvesse caixão, o corpo não foi simplesmente colocado no chão da câmara. Pedras haviam sido posicionadas ao redor do esqueleto, de forma a mantê-lo estável e evitar o colapso com o tempo. Especialistas observaram que isso não foi improvisado. As pedras foram colocadas com cuidado, sugerindo que quem as organizou sabia como manter os restos intactos por um longo período. Segundo alguns membros da equipe, esse nível de esforço indicava que o sepultamento foi construído com uma intenção específica, embora o propósito desse arranjo ainda seja desconhecido. Partículas de carvão encontradas ao redor dos ossos revelaram outra camada de complexidade. Eles formavam um padrão fino pelo chão da cavidade. Análises laboratoriais confirmaram que o carvão veio de uma queima controlada, não de um incêndio natural em cavernas. A queimada foi breve e focada. Ocorreu antes do corpo ser colocado na cavidade. Os restos mortais não foram cremados, mas a presença da queima sugeria uma etapa realizada como parte de um ritual ou processo de preparação. Essa interpretação ainda é especulação, mas as evidências mostraram que o fogo teve um papel deliberado no enterro. Testes de solo ao redor do lado direito do esqueleto mostraram vestígios de material orgânico. O material havia se deteriorado completamente, mas marcadores químicos revelaram que um feixe de matéria vegetal ou têxtil já repousou ao lado do corpo. Não havia matéria preservada suficiente para determinar o que era, mas sua presença sugeria que o enterro originalmente incluía um elemento adicional, como uma oferenda embrulhada ou um item pessoal. A ausência de fragmentos físicos impediu novas identificações, mas a assinatura química era clara. A pedra moldada ao lado do crânio apresentava outra anomalia. Um dos lados da pedra mostrou danos causados pelo calor. O padrão de queima não correspondia a nenhum incêndio natural conhecido por ocorrer dentro de cavernas. Isso significava que a pedra havia sido exposta a calor intenso antes de ser colocada ao lado do corpo. Especialistas sugeriram que a pedra pode ter feito parte de um processo pré-sepultamento, embora isso ainda seja especulação até que mais dados estejam disponíveis. O que mais chamou a atenção foi a ausência de qualquer objeto metálico. Nenhuma arma, ornamentos ou ferramentas foi encontrado. Essa ausência era incomum porque sepultamentos que envolvem posicionamento cuidadoso normalmente incluem itens de valor ou identidade pessoal. Aqui não havia nada. A pessoa foi colocada com precisão, mas sem objetos que pudessem identificar status ou papel. O local do sepultamento adicionou outra camada de preocupação. O corpo havia sido escondido sob uma cavidade selada que exigiu grande esforço para ser construída. Essa colocação sugeria segredo, em vez de um enterro cerimonial aberto. Alguns pesquisadores propuseram que o arranjo foi projetado para proteger o corpo de distúrbios. Outros sugeriram a possibilidade de que o enterro tivesse a intenção de isolar o indivíduo por causa do que ele representava. Essas teorias não são confirmadas, mas o segredo era inegável. Um enterro tão incomum levanta uma questão crucial. Que tipo de pessoa recebe um túmulo fora de todas as tradições conhecidas, a menos que seja alguém cuja vida física o diferenciava? Os ossos de um homem feito para a guerra.
Quando especialistas forenses começaram a examinar o esqueleto, rapidamente notaram sinais de esforço físico severo. Várias costelas apresentavam sinais de fraturas que haviam cicatrizado durante a vida do homem. Ambos os ossos do antebraço apresentavam sinais de quebras anteriores que haviam se fundido de forma consistente com uso intenso depois. Uma vértebra apresentou uma fusão parcial que normalmente se desenvolve após uma lesão na coluna. Esses ferimentos não eram recentes quando o homem morreu. Representavam um longo histórico de traumas que seu corpo conseguiu sobreviver. O crânio revelou um detalhe ainda mais alarmante. Uma clara depressão no lado superior direito mostrou que o homem sofreu um impacto contundente e grave. Especialistas descreveram a lesão como do tipo que deveria ter sido fatal. O osso havia cicatrizado, o que significava que ele viveu tempo suficiente para a fratura se curar. Segundo alguns relatos, a dimensão da lesão levantou preocupações, pois a sobrevivência sem tratamento avançado teria sido extremamente rara para o período que a equipe suspeitava. Danos de armas apareceram em vários ossos. Marcas de corte limpas nas costelas e no antebraço sugeriam golpes de armas cortantes. As bordas desses cortes se alinhavam com os tipos de golpes encontrados no combate medieval inicial. Os ferimentos eram controlados demais para virem de acidentes. Eles formavam padrões que combinavam com o contato repetido com espadas ou lanças. Um corte profundo no húmero esquerdo contou uma história clara. O ângulo e a profundidade indicavam que ele provavelmente havia levantado o braço para bloquear uma arma. A força do golpe cortou o músculo e entrou no osso antes de cicatrizar. Outras características reforçavam a ideia de que o homem estava acostumado ao esforço físico desde muito jovem. Sua densidade óssea era incomumente alta. Especialistas observaram que esse tipo de densidade frequentemente aparece em indivíduos que treinam continuamente desde a infância. Reflete anos de estresse repetido colocado no corpo. Os padrões de tensão nas articulações contavam uma história semelhante. Seus joelhos e tornozelos apresentavam desgaste típico de pessoas que montam a cavalo por longos períodos. As articulações dos ombros exibiam sinais de carregar peso pesado, provavelmente um escudo ou outro equipamento defensivo. O padrão de ferimentos sugeria uma vida passada em conflitos repetidos. Não foi um caso de um único evento violento. As feridas estavam espalhadas por diferentes estágios de cicatrização. Alguns já haviam cicatrizado completamente. Outros ainda estavam em processo de cura quando ele morreu. Isso indicava que ele permaneceu no campo de batalha mesmo após receber ferimentos que teriam incapacitado a maioria das pessoas de sua época. A condição geral dos ossos causou preocupação entre os investigadores. Eles estavam olhando para um homem que sobreviveu a ferimentos que sua época normalmente não conseguia tratar. Sua resiliência física estava muito além do comum. Segundo alguns especialistas, isso levantou questões sobre seu histórico e o tipo de treinamento ou status que ele poderia ter tido. Para entender quando esse guerreiro viveu, os investigadores não se voltaram para a condição dos ossos, mas para a idade das camadas de cavernas que o selavam. Uma linha do tempo se reduz à era arturiana. Após o exame físico do esqueleto ser concluído, os investigadores voltaram para as camadas das cavernas que abrigavam o enterro. Os primeiros resultados vieram da análise por radiocarbono realizada nos fragmentos de carvão encontrado ao redor do corpo. Os testes mostraram que o evento de queima ocorreu no final do século V ou início do século VI. Esse período se destacou imediatamente. O enterro situava o enterro no período que os historiadores frequentemente descrevem como a Era Sub-Romana, um capítulo marcado por instabilidade política e conflitos contínuos. Segundo vários pesquisadores, esse período já estava muito alinhado com as discussões mais amplas em torno do material arturiano antigo, o que gerou interesse e preocupação adicionais. Para confirmar a precisão da datação, a equipe examinou o solo que comprimiu a sepultura. Padrões de compressão do solo podem revelar se um local foi perturbado. As camadas acima da cavidade não apresentaram sinais de movimento após o século VI. Isso significava que o enterro permaneceu selado desde então. Especialistas explicaram que a estabilidade do solo dava forte suporte às descobertas de radiocarbono, pois camadas não perturbadas aumentavam a confiança na data original. Fragmentos de artefato encontrados em estratos próximos ajudaram a restringir ainda mais a linha do tempo. Pequenos pedaços de cerâmica e restos de ferramentas foram recuperados da mesma camada do enterro. Seus formatos e métodos
métodos de fabricação correspondiam aos itens conhecidos do período sub-romano. Esses objetos não eram elaborados, mas eram identificáveis o suficiente para apoiar os resultados da datação. Os investigadores notaram que esses artefatos eram consistentes com os tipos de itens usados pelas comunidades que viviam no oeste da Grã-Bretanha durante o início do século VI. Outra fonte de informação veio do pólen preso no solo. Especialistas extraíram amostras e as compararam com registros regionais de pólen. As amostras se alinharam com vegetação que apareceu na Grã-Bretanha durante a fase de reintrodução que se seguiu à retirada romana. Várias espécies de plantas que cresceram nessa janela específica foram encontradas no solo de sepultamento. Essas plantas não permaneceram comuns nos séculos seguintes, o que deu suporte adicional aos resultados da datação. A atenção então se voltou para a estrutura do próprio enterro. O uso de pedras para reforçar o corpo lembrava técnicas vistas em vários túmulos de alto status do período medieval inicial na Grã-Bretanha Ocidental. Essas técnicas não apareceram nos séculos seguintes na mesma forma. Embora o sepultamento não tivesse armas ou ornamentos, a semelhança estrutural sugeria uma conexão com práticas usadas por indivíduos considerados importantes. Essa interpretação ainda era rotulada como especulação, mas contribuiu para o padrão emergente. O local oculto do sepultamento levantou ainda mais questões. Uma pessoa enterrada em segredo e selada com esse nível de esforço provavelmente era alguém cuja identidade importava. Segundo alguns membros da equipe de investigação, a tentativa de esconder o túmulo pode indicar preocupação sobre como sua morte seria entendida por outros. Com a linha do tempo agora firmemente situada no período exato associado à tradição arturiana, a atenção científica voltou-se para um novo foco. O próximo passo era o teste de DNA, que prometia respostas muito mais perturbadoras do que qualquer um esperava. DNA que revelou uma vida de origens impossíveis. Quando o sequenciamento do DNA começou, a equipe de pesquisa esperava resultados que simplesmente confirmassem os achados osteológicos. Eles presumiam que a genética corresponderia às populações conhecidas das regiões do oeste da Grã-Bretanha do século VI. Em vez disso, os dados forçaram a investigação a seguir uma direção que ninguém havia previsto. A análise inicial mostrou que vários marcadores genéticos importantes não correspondiam a nenhuma população britânica, galesa ou córnica conhecida do período. Os marcadores também não coincidiam com as assinaturas anglo-saxãs. Eles pertenciam a um agrupamento genético raramente visto na Grã-Bretanha medieval inicial. Segundo o diretor do laboratório, a correspondência mais próxima apareceu em grupos conhecidos por viverem longe da região, em áreas sem migração registrada para essa parte da ilha durante o século VI. Essa linhagem inesperada criou um problema imediato. Não há relatos históricos que descrevam uma figura estrangeira de elite chegando ao oeste da Grã-Bretanha durante aquela época. A incompatibilidade entre o DNA e a história conhecida levantou a possibilidade de que esse homem viesse de um grupo que passou pela Grã-Bretanha sem deixar registros escritos. Alguns especialistas sugeriram que ele poderia ter sido um líder ou especialista trazido para a região para fins militares. Essa interpretação ainda é especulação, mas a distância genética entre ele e as populações locais não podia ser ignorada. Uma segunda descoberta tornou a situação mais complexa. O DNA mostrou mutações raras ligadas a respostas de cura incomuns. Uma mutação está associada à reparação óssea acelerada. Outro está relacionado à maior tolerância ao estresse inflamatório. Essas descobertas não indicavam traços sobrenaturais, indicavam traços biológicos que tornavam o homem mais resiliente do que outros de sua época. Pesquisadores explicaram que indivíduos com essas mutações têm estatisticamente mais chances de sobreviver a lesões do que outros não conseguem. As mutações são incomuns hoje e ainda mais raras no século VI. A presença deles no mesmo indivíduo era surpreendente. Quando a equipe comparou esses resultados com as lesões físicas do homem, surgiu um novo cenário. O esqueleto apresentava sinais de trauma extremo. No entanto, o DNA mostrou que sua biologia o tornava capaz de se recuperar desses eventos em uma taxa incomum. Isso não provava que ele fosse invencível. Mostrou que ele pertencia a um grupo muito pequeno de pessoas com traços genéticos que aumentavam
aumentavam dramaticamente as chances de sobrevivência em ambientes violentos. Segundo os geneticistas, essa combinação de linhagem rara e mutações raras não deveria aparecer no oeste da Grã-Bretanha neste momento da história. Eles não estavam olhando para um guerreiro comum. Eles estavam olhando para um homem cuja ancestralidade não corresponde à região, cujos traços genéticos o fizeram sobreviver a ferimentos que normalmente terminam a vida e cujo enterro foi escondido como se sua existência fosse problemática para as pessoas que o colocaram ali. Alguns pesquisadores começaram a questionar se as lendas se formaram por causa dele ou se sua presença ameaçava a história que se seguiu. Se você gostou de assistir a este vídeo, por favor, curta e inscreva-se neste canal.